e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que falava, chamou os seus 2 criados, um piedoso soldado que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Podemos assentar. A chegada hoje aqui não foi fácil, não, né? Foi não? Teve dificuldade para sair de casa, teve briga antes de vir para a igreja, perdeu a chave, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu? Você quase não chegou aqui, né? Se você fosse um crente mais esperto, você ia entender que esse é o dia depois eu posso perguntar aqui se o que eu falei aqui não aconteceu. Eu vou perguntar, se vai confirmar. Teve tudo que eu falei aqui, tudo. Já tem gente rindo que eu sei que teve, né? Há uma batalha travada. Alguns cultos, eles são diferenciados, e é aí que a gente tem que estar com o espírito para a gente entender o que está acontecendo. Quando você sai de casa, o problema é que a gente ainda não entendeu isso, e a gente acha que para a igreja é só ir para a igreja. Se você entendesse que é uma batalha espiritual, se você entendesse o que hoje nós podemos estar decidindo aqui. Você sabe aquelas reuniões de ministério que acontece que a gente nunca vê, mas sempre saem decisões que vão impactar a nossa vida? Você não teve na reunião do G20, teve? Mas o que acontecer lá vai impactar a nossa vida. Só que é uma coisa que você também não entende, que hoje, exatamente antes desse culto, pode ter acontecido uma reunião nos céus. Pastor? E o pior é que o tema, a pauta da reunião, pode ter sido o seu nome. Como assim, pastor? Jó não sabia que um dia o tema, a pauta da reunião, era ele. Quando o anjo rebelde se apresentou diante de Deus, e Deus falou assim: você notou meu servo Jó? Ninguém sabia dessa reunião, nem Jó. Só que impactou a vida de Jó de uma maneira tão profunda que ele perdeu quase tudo por causa de uma reunião. Teve um outro camarada que também aconteceu uma reunião, e nessa reunião Satanás disse assim: posso cirandar Pedro? Tem gente que acha que cirandar é rodear. Cirandar é o que se faz, as pedras que trituram, que moem o milho. E Satanás teve uma reunião e disse assim: posso triturar Pedro? E Jesus ainda falou para Pedro no dia da reunião, falou assim: Pedro, ontem mesmo Satanás me pediu para te cirandar, mas eu não deixei. O problema é que a gente ignora o mundo espiritual. Mas hoje pode ter tido uma reunião ao meu respeito, ao seu respeito, e muda a história. Porque a Bíblia vai dizer que havia em Cesareia um homem chamado
diz a Bíblia que lá em Cesareia, Cornélio era temente a Deus. Como assim, pastor? Ele não era judeu? Não. Ele não fazia parte? Não. Mas na casa dele, diz a Bíblia que ele era temente a Deus, ele e toda a sua família. E além de adorar a Deus, Cornélio ofertava ao Senhor e dava esmola aos pobres. E aí, Deus vendo aquela situação, acontece uma reunião. E naquela reunião Deus dispõe de visitar a casa de Cornélio. Porque até então Cornélio mandava para cima, mas ainda não tinha descido de cima para baixo. Estava sendo colocado diante do trono, mas ainda não tinha descido nada. Deus resolveu, teve uma reunião e Deus decidiu: hoje eu vou visitar a casa de Cornélio. Só que o reino, Deus não quebra princípios. Deus não podia simplesmente enviar o Espírito dele para a casa de Cornélio. Precisava passar pelos apóstolos, precisava passar por aqueles que tinham a promessa. Então Deus manda um anjo, e o anjo fala assim: Cornélio, Deus me mandou aqui porque Ele ouviu as tuas orações e as tuas esmolas estão diante dele. Quero que você entenda isso aqui, tá? Olha o que o anjo vai dizer: Deus me mandou aqui porque as suas orações e as suas esmolas estão diante dele. Até aqui está tudo bem. Mas faz o seguinte: manda teus servos a Jope e manda vir de lá Simão Pedro, e ele vai te dizer tudo o que você precisa saber. Olha que coisa, irmãos. Deus não é lindo? Deus não é lindo? Ele visita, mas Ele não quebra princípio. Ele fala, mas Ele não quebra princípio. Ele podia descer direto, ele falou: não, a autoridade é Pedro. Meu negócio está com Pedro, manda chamar ele. Manda chamar ele. Mas ele sabia que Pedro era casca grossa, que Pedro não iria descer a casa de um ímpio, que Pedro, porque, irmãos, era um negócio tão sério que o judeu não ia na casa de quem não era, que era ímpio, não tinha comunhão. Mas Deus queria visitar a casa de Cornélio. E aí o que Deus faz? Pedro estava orando. Diz a Bíblia que estava já na hora de comer, e Deus faz Pedro ser tomado em visão, e desce um lençol cheio de bichos, cheio de animais, e animais que Pedro, que judeu, não comia, porco e outras coisas. Aí Deus desceu o lençol e falou: Pedro, pega, mata e come. Olha como é que Deus fala. Pedro logo ficou: não, Senhor, de maneira alguma, jamais comi nada impuro. E Deus falou: Pedro, como tu chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Deus estava preparando Pedro para o que iria acontecer. Se Deus não fala antes, Pedro não ia descer. Mas Deus queria fazer uma obra na casa de Cornélio, porque lá havia pessoas tementes ao Senhor. Não eram judeus, mas temiam ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele queria visitar aquela casa, mas precisava de uma liberação.
precisava de uma imposição de mão, porque Deus não quebra princípio. A autoridade era Pedro. Então Deus avisa Pedro e Deus fala através de Cornélio com os servos: vai lá e traz Pedro. E a Bíblia diz que quando os servos de Cornélio chegou na porta, o Espírito Santo avisou, recolheu o lençol e falou: Pedro, eles estão na tua porta. Quando Pedro abre, que eles relatam o que tinha acontecido, Pedro não tem objeção, ele desce à casa de Cornélio. Diz a palavra do Senhor que Cornélio não reuniu só a família dele, além da família, ele chamou os vizinhos. Ei, Cornélio, oh Senhor, que Deus levante Cornélios neste lugar, porque o homem é ímpio, mas o homem está fazendo uma célula na casa dele. O homem é ímpio, mas ele está convidando o vizinho porque ele tinha relacionamento, ele era temente, ele ajudava, ele dava esmola, ele ajudava pessoas. Quando Pedro chega, Pedro diz assim: sabei vós que não é lícito, ó a prepotência de Pedro, não é lícito eu estar aqui, que o judeu não tem pacto com outras nações, mas quando eu estava em casa, o Senhor me mostrou e me enviou para falar com vocês. E ele começou a falar de Jesus de Nazaré. No meio da pregação, o Espírito Santo batizou a família de Cornélio. Todos os que estavam naquela casa começaram a falar em outras línguas. Aí sabe o que acontece? Pedro olhou aquilo e ficou admirado, porque agora o Espírito Santo também tinha sido derramado na vida dos gentios, na vida daqueles que não eram judeus. Porque quando Pedro desceu, Pedro foi o canal para desatar, para liberar o Espírito Santo sobre a vida daqueles que não tinham o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nessa noite? O que eu quero dizer para você nessa noite? Se Cornélio, que ainda não tinha aliança, se Cornélio, que não tinha o conhecimento, adorava a Deus junto com toda a sua família, mesmo sem conhecê-lo direito, e Deus tira Pedro para ir na casa de Cornélio, impor a mão e batiza aquele povo com o Espírito Santo. Eu pergunto o que Deus não fará na sua casa hoje. Eu pergunto o que Deus não fará na sua família, porque nós já entendemos, recebemos o direito de nos tornar filho mediante o sangue, mediante a aliança, mediante o sangue de Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus, então nós temos acesso, e o poder do Espírito Santo, ele pode e deve ser derramado sobre a minha e sobre a sua vida, e é o que ele vai fazer hoje. E não haverá muralha, e não haverá demônio, e não haverá sentença que vai prevalecer, porque o Espírito Santo visitará a sua casa. A glória de Deus tomou conta. Uma casa que era ímpia, agora é uma casa santa. Alguns judeus chamaram Pedro e falaram assim: não, Pedro, como assim? Você foi na casa do ímpio, se contaminou. Pedro olhou para eles e disse: eu estava orando, quando Deus me mostrou, quando Deus me mandou ir lá, e quando eu cheguei lá, Ele batizou a todos com o Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar, a discussão acabou. Eu quero dizer para você o seguinte: depois que o Espírito Santo sela, ninguém tira o selo. Depois que o Espírito Santo faz, quem é que vai dizer que ele não pode fazer? Depois que ele visita e entra, quem é que vai dizer que ele não pode fazer? A discussão acaba, porque
pode enxergar o novo Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode perceber o que está acontecendo. Vai ser mais um culto para você, vai ser mais um dia aqui. Mas se você começar a entender o que está acontecendo, irmão, eu vou falar para você: a pressão vai subir mais do que o calor. A pressão vai subir mais do que o calor, porque vai acontecer para você o que aconteceu na vida de Maria. Vai acontecer o que aconteceu com Maria, porque quando o anjo chegou e falou assim: Maria, ó, você vai ficar grávida. Maria, vai nascer um neném. Mas como assim, Senhor? Eu não tenho marido, eu não conheço homem ainda não. Ele falou: não preocupa não, Maria. Sabe o que vai acontecer? Descerá sobre ti. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Meu irmão, vão perguntar para você assim: pastor, como é que vai acontecer na minha casa? Sabe como é que vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, ele te envolverá. Pastor, como é que vai ter salvação na minha casa? Pastor, como é que meu esposo vai ser transformado? Pastor, como é que a minha esposa não entendeu? Pastor, eles são difíceis. Descerá sobre ti. Mas eu não tenho recurso, não tem valor. Como é que esse negócio vai acontecer? Quando descer sobre ti o Espírito Santo, o útero começa a contrair, abaixar dele. Ei, o feto começa a ser formado. Ei, porque o Espírito Santo vai gerar Jesus dentro de você, assim como gerou em Maria. Ai, ele vai gerar. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Olha o que Deus está falando aqui, ó. Ô Maria, vai na casa de Isabel. Vai na casa de Isabel, Maria. Senhor, mas é longe. Eu estou grávida agora. Como é que eu vou? Vai na casa de Isabel, Maria, porque ela também está grávida. Para você saber o que está acontecendo, ela também está grávida. Maria pega suas coisinhas e vai visitar a prima Isabel, e vai ela e o esposo, andando pelo deserto até a casa de Isabel. E quando Isabel avista que Maria está chegando com a dificuldade, meu irmão, olha aqui para mim. Isabel vai enxergar Maria, mas dentro do ventre de Isabel também tem uma criança. Quando a criança sente a outra criança, a criança de cá estremece. A criança de cá quase que nasce. Ela estremece, sabe por quê? No ventre de Isabel estava João Batista, e no ventre de Maria estava Jesus. O negócio ficou estreito, porque o Espírito testificou. Quando Isabel olhou para Maria, Isabel exclamou: cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Você sabe o que eu estou dizendo para você? Você sabe o que o Espírito Santo está falando? Que depois de eleger você, e você começar a caminhar em direção à sua família, em direção à sua gente, em direção à sua casa, o ventre deles vão saltar, vai se estremecer. Como assim, pastor? Porque a graça daquilo que foi gerado em você vai impactar as pessoas, assim como impactou a vida de Isabel. Não está sendo gerado qualquer coisa.
O que está sendo gerado em você tem nome, tem autoridade, tem peso, tem unção, tem graça. O que está sendo gerado em você se chama Jesus. Aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Ele está gerando hoje no teu coração. Irmão, eu não sei você, mas a batalha que está acontecendo está boa. Eu não estou preocupado, porque tem um Espírito neste lugar, porque tem uma graça neste lugar. E eu estou dizendo agora: principado, potestade, espírito de dominação vai se curvar diante do nome que está sobre todos os nomes, porque o nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Oh! Ai! Oh! Ai! Oh! Ei! Deixa o negócio. Só presta atenção aqui, porque Deus já está começando a visitar. O Espírito Santo aqui, você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Deus está mandando lá na casa de Cornélio, porque hoje o negócio vai ser decidido. Porque aquilo que você mandou para cima, aquilo que você mentiu para cima, hoje o céu vai mentir para baixo. Aquilo que você mandou para cima, depositou aos pés do trono, hoje o céu vai mandar para baixo. E eu estou falando aqui, ó, obra de macumbaria vai cair por terra, obra de bruxaria vai cair por terra, seta de enfermidade vai cair por terra. Não devia ter entrado, mas já que entrou, não devia ter vindo, mas já que veio, porque neste lugar, o Senhor derramou a sua glória. E tendo Salomão terminado o tempo, a glória do Senhor cobriu a casa. E tendo Salomão terminado o tempo, a glória do Senhor cobriu a casa. E tendo Salomão terminado o tempo, a glória do Senhor cobriu a casa. E tendo Salomão terminado o tempo, a glória do Senhor cobriu a casa. Diz a Bíblia que a glória encheu toda a casa. A glória encheu, meu Deus do céu. E quando a glória de Deus enche, aquilo que não é de Deus não aguenta. Aquilo que não é de Deus começa a cair por terra. Então eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu quero te convidar a ficar de pé.